momento humano, aquele ressentimento, mágoa, né? Tristeza, tudo envolve. Então a gente vai lá no final do poço, porque não existe uma dor maior para um pai, para uma mãe, que é perder um filho. Então, mais dessa forma. Isso, mas o que aconteceu na nossa vida? E eu não gosto de sofrer, eu prefiro aprender. E dizem quem ama, faz. Então o que eu fiz? Eu fiz um treinamento de equilíbrio mental e espiritual, que é limpar meu subconsciente, esse sentimento. Você fez sozinha isso? Fiz através de repetidas vezes a oração do perdão, porque a gente tem duas mentes. A mente consciente que nós estamos fazendo agora e a mente que entra sem a nossa ordem, vai acumulando. E se a gente não limpar, manifesta o ódio. E se deixar, ele vai crescendo, somatiza em doença, você fica uma pessoa amarga, triste. Então eu comecei a treinar. Eu trazia na minha mente aqueles três e repetidas vezes ia fazendo a oração do perdão. Pode ser o Pai Nosso ou dirigir palavras positivas, de amor, né? E limpei. E eu sentia cada vez melhor. Aí eu comecei a ter força, me deu coragem. Como o seu Ota, quando ele foi fazer o frente a frente, ele também realmente fez esse exercício do perdão. Por isso que ele conseguiu, porque perdoar não é fácil. Muitas pessoas questionam, falam, olha, eu não entendo o perdão de vocês. E eu até entendo, porque se não treinar, não sai. Não, eu admiro demais. Eu só acho que essas são pessoas especiais que conseguem ter um controle total da sua mente, da sua atitude, do seu objetivo. A gente vê que muitas vezes, Alfredo, a gente desiste antes do menorzinho dos desafios. E eles até tinham porquê de se colocar numa posição de vítima, ao invés de perdoar, sentir um ódio, um rancor, que seria até esperado pela maior parte da população, da família, né? E optaram em fazer o mais difícil. Sim. O que passa, você viu até a Keiko dizer, que é a verdade, quer dizer, você tem que literalmente perdoar e fazer uma limpeza na sua mente. Mas esse processo, como que se dá? Quer dizer, ela teve uma forma dela única, mas para a grande maioria das pessoas, como que a gente tem que pensar para conseguir saber se de fato você perdoou ou não? Tá. Na verdade, assim, eu falei de um dos significados do perdão, que é uma doação. Um outro significado que se aplica até ao caso de vocês, que é o significado do perdão como uma grande perda. No caso deles, essa perda foi a perda dos laços que os ligavam à mágoa, ao ressentimento. Então, o que a senhora fez? Uma limpeza, né, nessa mente que em psicanálise nós chamamos de uma mente mais inconsciente, uma camada mais inconsciente que é difícil ter acesso. Como é que você pode ter acesso a isso? Através de um trabalho, como esse, é um trabalho até possível de se fazer, através também de um trabalho de uma psicoterapia, um acompanhamento, isso é possível. E existem algumas etapas de perdão que é possível também a gente passar, que é o perdão externo e o perdão interno. Então eu volto já e você conta que perdão externo e que interno é este. Volto já. E aí a gente continua nosso papo. Olha, vamos aprender muito hoje, viu? Porque se os três conseguiram perdoar de fato coisas tão graves, quem dirá a gente que muitas vezes não perdoa, uma banalidade. Tá andando de carro, que te fecha. E tem gente que vai atrás, buzina, xinga. Hoje teve um rapaz aqui que me xingou tanto, eu olhei e pensei, nossa, eu tava cantarolando, toda contente, só porque eu mudei de faixa. Eu olhei pra ele, fiz assim, quando eu vejo ele entrou no hospital. Falei, você vê, quer dizer, eu podia xingar também, mas ele tá com um problema muito maior do que eu. Então a gente tem que tentar compreender, né? Verdade. Como vai? Tudo bem, Érica? O perdão é um exercício diário, né? Ah, tem que ser. Agora, eu acho que o perdão mais difícil é a gente se perdoar. A gente vai falar sobre isso também. Bom, vamos voltar ao nosso bate-papo sobre o perdão. O doutor Alfredo dizia que existe o perdão externo e o perdão interno. Por onde a gente tem que começar? Pelo externo ou pelo interno? Bom, isso depende de cada um, do psiquismo de cada um. Mas, para que a maioria das pessoas possa começar a exercitar o perdão, a gente pode começar pelo perdão externo, que é o seguinte, ele se divide em algumas camadas. Primeiro, o perdão aos desconhecidos. Há pessoas que não fazem parte do seu convívio, que não têm relevância emocional. Por exemplo, você até mencionou a questão do trânsito. O rapaz que fecha, a gente fica bravo. A gente fica bravo, a gente, né, grita alguns impropérios lá, faz alguns gestos. Mudar isso. Quando ocorrer isso, mudar, exercitar o perdão. Procurar refletir por que essa pessoa fez isso, o que será que está passando na vida dela, será que eu não estava desatento com relação a isso também? Faz bem para mim manter isso, porque aí eu levo isso adiante para o meu ambiente de trabalho. E a gente acaba nutrido, alimentando esse ódio. Exatamente. Em todos os instantes, né?
E aí a gente passa para uma outra camada, que é o perdão a pessoas que fazem parte do seu convívio, mas não são tão íntimos. Por exemplo, colegas de trabalho, chefe, vizinhos, né? Relação de vizinho também ocorre muito não perdão, né? Então, exercitar o perdão também nisso. E aí, aprofundando um pouco mais, uma camada de pessoas que são realmente relevantes, importantes na sua vida, que aí são os familiares, pai, mãe, cônjuge. Mas eu acho que seguindo esse princípio que você está passando, do desconhecido ao colega e ao familiar, quando você chega no familiar, você já está um pouco mais aberto a tentar compreender o que acontece. Exatamente, a ideia é essa. Aí até que você passa para o mais importante, que é já entrando no perdão interno, que é o perdão a si mesmo. Ah, esse acho que é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Você se olhar no espelho e falar, poxa, eu não sirvo para nada, você só faz tudo errado, você nunca vai vencer na vida. Por quê? Porque a gente tem um sentimento de culpa inconsciente que a gente carrega, inclusive de todas as camadas da humanidade, né? Não é, a gente só não herda só a parte biológica, a gente também herda a parte psicológica. Então a gente já traz isso. E a gente vai alimentando isso ao longo do tempo. O bebezinho, por exemplo, ele se sente culpado por desejar magoar, ferir a sua mãe, por ela não estar sempre presente, por ela ter que se afastar. E essa culpa, percebe, com o decorrer do tempo, a adolescência também, esse confronto com os pais vai gerando uma culpa interna que muitas vezes não é elaborada, não é resolvida. Aí que entra a importância do perdão interno. E o perdão faz bem para a saúde. Por quê? Todos esses elementos psíquicos se convertem em elementos físicos, em somatizações, em doenças que podem vir desde uma simples dor de cabeça, que pode se tornar crônica, até um câncer, exatamente. E as pessoas não imaginam por quê, mas podem estar ligadas exatamente ao não perdão. Mas tem muita gente que fala assim, eu perdoei fulano de tal, porque, eu sou boa, consegui perdoar. Mas continua quando passa a pessoa, dá uma fuzilada que se pudesse derretir a pessoa. Então, quer dizer, isso não é perdão. Não. Não sei se vocês concordam comigo, mas perdão é você até aceitar que o outro está do seu lado e pronto. E essa questão aí de sentimento de culpa que o doutor está falando, eu acho uma coisa muito importante. Porque quando aconteceu essa fatalidade comigo, na condição de mãe, eu queria dar tudo que eu tinha materialmente, porque eu achava que não era mais merecedora, porque foi o motivo que levou o Ive a ser sequestrado e morto. Então, mas graças a Deus, eu tenho um irmão que ele falou, não, Keiko, aqui é escola. Se você não tivesse passado, jamais você teria aprendido. Né? Então, são oportunidades, não é castigo. Então, as mães que eu oriento lá, eu falo, não existe castigo. São a gente se castiga, a Isso, não. A gente castiga, né? Que é punir, porque a perda já é tão dolorosa e às vezes manifesta um sentimento aí de, né, que não fez, de culpa. Então, eu acho que não existe culpa. A gente estamos aqui para aprender. Então, isso, querido doutor, é muito importante para ajudar as pessoas, né? Verdade. Mães que perdem filhos. Mas, em contrapartida, a gente sabe o quanto que muitas pessoas, pelo menos nesse instante inicial, tendem a ter um ódio muito grande. Parece que esse ódio, por incrível que pareça, pelo menos nesse momento, até a pessoa conseguir assimilar o que aconteceu com ela, faz com que ela, pelo menos, permaneça viva. Tem Mas muita se não gente que trabalhar nisso, esse né? ódio, aí as coisas ele cresce lá dentro. Então, somatiza a doença, como diz o, né? Então, a gente fez uma opção. Eu tenho certeza que o Ives, né, não partiu para deixar a gente infeliz, triste, sofrendo. Muito pelo contrário, para a gente aprender, evoluir, crescer, né? Então... Dois aspectos importantes são esses. Primeiro, que é legítimo esse ódio inicial, né? Esse ressentimento, essa mágoa. Isso acontece até num processo de luto, uma não aceitação, que precisa ser vivenciada, precisa chorar, precisa ficar nervoso, precisa bater no volante. Mas, se